Jesus Cristo, uma figura central na história da humanidade, transcende a simples narrativa biográfica. Sua vida e seus ensinamentos não apenas fundaram uma das maiores religiões do mundo, mas também redefiniram os próprios conceitos de amor, perdão e propósito. Nascido em Belém, em circunstâncias humildes, sua chegada foi anunciada como um farol de esperança para um mundo necessitado. A manjedoura, seu primeiro berço, tornou-se um símbolo eterno de que a grandeza pode emergir dos começos mais simples. Sua infância em Nazaré, embora pouco documentada, foi a preparação silenciosa para uma missão que abalaria as estruturas do mundo. Aos 30 anos, ele iniciou seu ministério público, um período curto, mas de impacto imensurável. Seu batismo no Rio Jordão por João Batista marcou o início de sua jornada transformadora. A partir daquele momento, suas palavras começaram a viajar pelas vilas e cidades da Galileia. Ele não falava como os escribas e fariseus, suas palavras vinham com uma autoridade que cativava e confundia. O Sermão da Montanha é, talvez, o resumo mais eloquente de sua nova visão para a humanidade. Ele falou sobre bem-aventuranças, invertendo a lógica do mundo que valoriza o poder e a riqueza. Ensinou a amar os inimigos, um conceito radical que desafia a natureza humana até hoje. Suas parábolas eram histórias simples com verdades profundas, acessíveis a todos. A parábola do bom samaritano redefiniu a questão: quem é o meu próximo? A história do filho pródigo tornou-se a maior representação do perdão incondicional de Deus. Jesus não apenas pregava, ele vivia cada palavra que ensinava. Seus milagres não eram espetáculos de poder, mas atos de compaixão profunda. Ele transformou água em vinho, não para ostentar, mas para salvar uma família da vergonha. Curou leprosos, devolvendo-lhes não apenas a saúde, mas a dignidade e o lugar na sociedade. Andou sobre as águas, não como um truque de mágica, mas para ensinar sobre a fé em meio à tempestade. A ressurreição de Lázaro foi uma demonstração de seu poder sobre a própria morte. Ele escolheu 12 discípulos, homens comuns, para serem as colunas de sua igreja. Pescadores, coletores de impostos, homens simples que se tornariam gigantes da fé. Ele os ensinou, os desafiou e, acima de tudo, os amou. A última ceia foi sua despedida, um momento de profunda intimidade e simbolismo. Ele instituiu a Eucaristia, um memorial eterno de seu sacrifício. No Getsemane, ele enfrentou sua maior agonia, a antecipação do sofrimento e da separação. Sua oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É o clímax da submissão. A traição de Judas, com um beijo, simboliza a dor da amizade quebrada. Sua prisão e julgamento foram uma farsa, uma sucessão de injustiças. Ele permaneceu em silêncio diante de seus acusadores, uma demonstração de dignidade régia. A crucificação, o método de execução mais brutal de Roma, foi o palco de seu maior ato de amor. Na cruz, ele perdoou seus executores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele entregou seu espírito com as palavras: está consumado. Sua morte não foi um fim, mas o início de algo completamente novo. A ressurreição no terceiro dia é o pilar da fé cristã, a vitória sobre a morte. Maria Madalena, a primeira testemunha, confundiu-o com o jardineiro, um símbolo do novo Adão no novo jardim. Suas aparições aos discípulos confirmaram a realidade de sua vitória. A ascensão ao céu não foi um abandono, mas a promessa de seu retorno e do envio do Espírito Santo. O Pentecostes, com suas línguas de fogo, marcou o nascimento da igreja e o início da missão global. O Mestre havia partido, mas seu Espírito agora habitava
em seus seguidores. A mensagem do Evangelho, a Boa Nova, começou a se espalhar como fogo. Pedro, o pescador que o negara, tornou-se a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Paulo, o perseguidor, tornou-se o maior missionário, levando o nome de Cristo aos gentios. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições brutais, mas sua fé apenas se fortaleceu. O sangue dos mártires, dizia-se, era a semente da igreja. O conceito de Deus foi radicalmente alterado, de um juiz distante a um pai amoroso. Jesus revelou a Trindade, um mistério de 3 pessoas em um só Deus. Ele se chamava o Caminho, a Verdade e a Vida, uma declaração de exclusividade e suficiência. Seu ensino sobre o reino de Deus não era sobre um lugar, mas sobre a soberania de Deus nos corações. O perdão deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. 70 vezes 7. A esperança cristã foi redefinida, focada não na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus nele. Sua mensagem ecoou através dos séculos, influenciando arte, música, literatura e filosofia. A luta pela justiça social e pelos direitos humanos muitas vezes encontrou sua raiz em seus ensinamentos sobre a dignidade de cada indivíduo. Ele quebrou barreiras sociais, falando com mulheres, samaritanos e leprosos, considerados impuros. Quem foi realmente Jesus Cristo? Um profeta? Sim, mas ele afirmava ser mais do que isso. Um grande mestre moral? Certamente, mas seus ensinamentos estavam ligados à sua identidade divina. Ele se autodenominou o Filho do Homem e o Filho de Deus, unindo o humano e o divino em uma só pessoa. Para bilhões, a resposta é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sua influência é inegável, mesmo para aqueles que não compartilham da fé. Historiadores o reconhecem como a pessoa mais influente que já viveu. O calendário global é dividido com base em seu nascimento. Ele desafiou as estruturas de poder de sua época, tanto religiosas quanto políticas. Ele ensinou sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, estabelecendo uma distinção entre o reino temporal e o espiritual. O conceito de graça, o favor imerecido de Deus, é central em sua mensagem. A fé, segundo ele, era a mão que se estende para receber o presente da graça. Sua vida foi uma sinfonia de humildade e majestade. Sua mensagem é atemporal, falando a cada nova geração de uma forma nova e relevante. No século XXI, seus ensinamentos sobre simplicidade e desapego desafiam uma cultura de consumismo. Sua promessa de paz, que excede todo entendimento, é um bálsamo para uma era de ansiedade. Ele prometeu estar com seus seguidores até o fim dos tempos. É encontrar o eterno no meio do temporal. É ver a imagem de Deus no rosto do próximo, especialmente do mais necessitado. O mestre de Nazaré mudou o mundo não com a espada, mas com uma toalha e uma bacia. Ele não liderou exércitos, mas conquistou corações. Sua vida foi a mensagem. Seu amor foi a revolução. Sua ressurreição é a esperança. Jesus Cristo, o carpinteiro que se tornou rei. O mestre que ensinou a fé. Ele foi o ponto de virada da história. Uma rocha para os crentes. Ele não escreveu um livro, mas é a personagem principal de o mais vendido de todos os tempos. Ele nunca pintou um quadro, mas inspirou mais arte do que qualquer outra pessoa. Ele não compôs música, mas seu nome está em inúmeras sinfonias, hinos e canções. Sua vida curta de 33 anos teve um impacto mais longo do que impérios milenares. O mestre convidou todos a segui-lo, um convite que ainda hoje está aberto. Ele não prometeu uma vida fácil, mas uma vida com propósito. Ele não ofereceu todas as respostas, mas se ofereceu como a resposta. A história de Jesus não é apenas um registro do passado, mas uma realidade viva no presente.
Ele continua a curar os doentes através das mãos de médicos e enfermeiros. Continua a alimentar os famintos através de organizações de caridade e voluntários. Continua a ensinar através de pastores, professores e pais. A jornada da fé que ele iniciou é uma peregrinação, não um destino. Cada passo é um ato de confiança, cada queda uma oportunidade para a graça. O paradoxo de Cristo é o coração de sua mensagem, o poder na fraqueza. E a vida na morte, a riqueza na pobreza, a glória na humildade. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Sua liderança foi uma liderança de serviço, um modelo que ainda hoje é radical. Como pode uma pessoa que viveu há 2000 anos ser tão relevante hoje? Talvez porque ele não falou apenas para sua época, mas para a condição humana universal. E ele falou sobre medo, esperança, traição e amor, temas que não têm data de validade. O mestre não fundou uma religião de edifícios e rituais, mas uma de corações transformados. A verdadeira igreja, ele ensinou, é o corpo de crentes, não um lugar. Sua mensagem final foi de comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma missão que começou com 12 homens assustados em uma sala e alcançou os confins da terra. Jesus Cristo mudou a fé para sempre ao personificá-la. Ele não apenas ensinou o caminho para Deus, ele era o caminho. Sua história é a maior história de amor já contada. O amor de um Deus que se tornou homem para que os homens pudessem se reconectar com Deus. Uma fé que não se baseia no que fazemos por Deus, mas no que ele já fez por nós. Essa é a revolução silenciosa de Jesus de Nazaré. O mestre que continua a ensinar, a curar e a chamar. Sua voz ainda ecoa nos corações que o buscam. Aquele que mudou a fé para sempre, um coração de cada vez.